Resposta. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verifica se eu tenho esse slide aí. Só um minuto. Como inicia. Então falou Deus todas essas palavras. Então as palavras é o rótulo desses mandamentos todinhos que Israel ele cumpre. Pelo menos ele tenta cumprir até os dias de hoje. E para nós se transformou em 10 mandamentos. Nada mais é do que isso, é a aliança, Deus estabelecendo sua aliança com o seu povo. Essa aliança com o seu povo foi baseada em uma lei. E essa lei são os 10 mandamentos. Pelo que quando ele termina de entregar as tábuas da lei, esse povo tem que ser aspergido o sangue da aliança. E esse sangue da aliança, ou seja, um cordeiro, ou no caso um novilho, foi morto. E esse sangue foi derramado para selar a aliança, de que Deus estava entregando um pacto para eles, uma aliança, e eles deveriam cumprir essa aliança. Caso um dos dois quebrasse essa aliança, aconteceria com eles o que aconteceu com aquele animal que estava sendo sacrificado, ou seja, quem quebrasse a aliança morreria. E o povo disse assim, amém, nós faremos. E aí Moisés asperge o sangue do novilho sobre o povo, sobre as tábuas e sobre o tabernáculo, que também já estaria sendo formado ou feito nesse tempo. Mas essa é a primeira parte. Estas são as palavras. E em seguida, Deus ele vai dizer que palavras são essas. Mas antes que ele diga qual é a sua lei, ele vai dizer algo que está e que se repete em 1 Pedro 3,15. O que é que ele diz? Verso de número 2. Vamos lá. Parou. Eu sou quem? Eu sou quem? Entende por que Deus não começa a trazer os mandamentos dele sem que a gente entenda que ele é Senhor? Porque se a gente não entender que ele é Senhor e não reconhecer ele como Senhor, de que me serve a lei? Serve de alguma coisa? Núbia. Irmã Noemi. Serve de alguma coisa os mandamentos do Senhor se o Senhor não é Senhor? Não. Não tem jeito, não tem forma. Então pouco me interessa o que Deus diz. Vamos fazer que nem Faraó. Não conheço o Senhor, nem sei quem Ele é, e tampouco deixarei Israel, porque Deus está me dando uma ordem. Ele não é meu Senhor, porque Ele vai me dar ordem. Só quem reconhece o senhorio, por isso Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da onde? Mas no Egito era uma casa muito boa, não era? Era a casa da escravidão. Eu te tirei da onde? Da escravidão. A gente estava no Egito? A gente estava, Tati, no Egito? Tu estava, Tati, no Egito? E aí o Egito era bom, Tati? Não é bom, Tati? Tu eras o que lá? Gerente? Escrava, Tati. Mas tu querias sair, Tati? Tu tem certeza disso? E tu, Adna, estava no Egito? Estava na escravidão? Queria sair também? Tem certeza? A Bíblia declara que Israel, todos nós, nunca quisemos sair. A prova de que nós não queríamos sair, sabe qual é? É que quando eles estavam no deserto com uma promessa, pediram para voltar. Se nós não quiséssemos de fato, nós nunca mais voltaríamos. Mas a gente sempre está voltando. Talvez não naquele nível que a gente faz, mas faz diferença? Não faz diferença.
Porque eu dar um passo para trás, mesmo indo de costa, eu não estou voltando para trás? Fez diferença quando, para Deus, quando a mulher de Ló só olhou? Fez? Ele não interpretou como o coração dela todo voltando para lá? E lá ela não foi, terminou os seus dias naquela mesma virada? E não pense que foi um olhar somente de curiosidade, ela foi um desejo muito grande de estar naquele lugar. De alguma forma ela estava olhando para trás e disse, não deve estar acontecendo isso. Deus não vai destruir esse povo. Deus não vai destruir todas essas coisas, toda essa gente, tudo aquilo, não. Ela voltou com o coração todo para voltar para a cidade. E ali mesmo ela ficou. Por isso a gente continua falando, se Deus não for o nosso Senhor, acabou nossas vidas. A gente pode ficar na igreja. Não se incomode com isso não. Não pense que quem não gosta do Senhor, ou quem não faz do Senhor, o Senhor mesmo, desiste de vir à igreja. Não, não é assim que acontece não. Não é, muito pelo contrário. Porque as pessoas gostam de certas coisas na igreja, elas permanecem. Mas isso não significa dizer que Deus é o seu Senhor. É por isso que é tão complicado nos dias de hoje. E desde o tempo em que as pessoas conseguem ver o que é, ou seja, o seu exterior, mas não conseguem ver o coração da pessoa. Por isso Cristo lhe diz, santificai Cristo como Senhor no coração. Porque é só Ele que pode ver, só Ele pode sondar. E aí então, dentro desses 10 mandamentos, ele começa o primeiro mandamento, está aqui exposto, a gente vai seguir, segundo o slide, tá bom? Qual é o primeiro mandamento? Pode passar. Não apareceu não. Primeiro mandamento. Vamos, todos juntos? Segundo mandamento. Continua. Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Continuando. Quinto mandamento. Quinto.
Ok. Essa é a leitura dos 10 mandamentos que a gente diz. Os 10 mandamentos também eles são divididos em duas partes. As primeiras 4 mandamentos se referem especificamente a Deus. Tipo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o quarto, santifica o sábado para o Senhor. A partir do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, é a outra parte do mandamento que ele vai relatar, não agora a relação entre nós e Deus, mas entre nós e o nosso próximo. Por isso, Jesus ele divide os mandamentos em duas partes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, já em Romanos, ele vai dizer que toda a lei se resume em uma só coisa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele consegue fazer o resumo dos 10 mandamentos na nossa relação entre homens. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque João, o mesmo João, diz assim mesmo: como eu posso amar o meu irmão? Como eu posso amar a Deus se eu não amo o meu irmão que eu vejo? É impossível isso. Se eu que vejo o meu irmão e a expressão do amor tem que ser concreta, e eu não consigo expressar o meu amor para com o irmão que eu vejo, como é que eu vou expressar o meu amor para Deus que eu não o vejo? É por isso que o apóstolo Paulo ele consegue fazer o resumo da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. As 2 tábuas, muitas vezes a gente pensa que 2 tábuas da lei foram, o que a gente pode dizer? Foram os primeiros 5 mandamentos de um lado e os outros 5 mandamentos do outro lado. Tipo, 4 mandamentos aqui, não, os primeiros 4 mandamentos e os outros 6 mandamentos aqui desse lado. Não pense que é desse jeito. As 2 tábuas de mandamentos são, na verdade, como se fosse um contrato que a gente fizesse com qualquer pessoa. A gente, às vezes, faz contrato de 3 vias, não é normal aqui? Mas no tempo antigo se fazia um contrato de 2. Era um pacto de suzerano, um contrato que fazia-se em 2 tábuas de pedra. A primeira, tudo que estava escrito na primeira tábua, estava escrito na segunda tábua. Uma tábua ficava com o lado do suzerano, ou seja, do imperador, do outro lado do povo conquistado. Então essas tábuas ficavam na mão deles guardadas. A pergunta que a gente faz é o seguinte: Deus fez um contrato de suzerania com o seu povo, ou seja, Ele sendo o Senhor, o soberano, eu estou te resgatando e eu estou te dando as minhas leis. O meu pacto de suzerania significava dizer exatamente isso: você é fraco, eu estou te conquistando, mas eu vou te proteger. A partir de agora tu estás sob a minha aba, estás sob a minha proteção. Quanto a você, eu exijo que você me obedeça. E quanto a mim, eu te protejo de qualquer coisa que faltar a você, pode correr a mim, que eu te socorro. Esse era o pacto. Tem sido assim, graças a Deus por isso. Pelo menos da parte dele, ele tem sido assim com a gente. Não sei a nossa parte, nem sempre é assim, a gente consegue fazer isso. Mas de qualquer forma, era esse o pacto. Se há 2 tábuas da aliança, a pergunta que a gente faz é: uma tábua, lembra? Quando Deus escreveu e entregou as 2 tábuas a Moisés, correto? Não entregou as 2 tábuas a Moisés? Quando o povo desobedeceu, o que é que Moisés faz? Ele quebra a tábua. Aí o Senhor disse para ele, disse: Moisés, tu podia até ter ficado irritado, mas tu não devia quebrar a lei não. Por causa disso, tu vai fazer o seguinte: tu vai talhar agora uma pedra, 2 pedras, e vai subir com essas 2 pedras para cima. Porque eu vou escrever de novo as mesmas palavras que estavam nas 2 primeiras tábuas. Aí Moisés teve que talhar umas pedras lá para levar para cima. Se ele não tivesse quebrado, as tábuas estavam lá. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Então, as tábuas Deus escreveu novamente todas as leis, tanto numa tábua quanto na outra. A pergunta que a gente vai dizer: se Deus fez um pacto com o suzerano, uma parte ficaria com ele e a outra tábua ficaria com o povo. Quando o tabernáculo ele é construído, Deus diz assim mesmo: pega as tábuas da lei e coloca onde? Dentro da arca. Pega as 2 tábuas da lei e coloca dentro da arca. O que Deus estava querendo dizer com isso? Alex, me diz. Nós temos um contrato entre eu e você.
E Deus disse para mim, se a gente tivesse colocado, tipo assim, num cartório, ó, a gente vai pegar esse contrato e colocar no cartório. Numa parte o quê? O cartório para nós é o quê? Uma pessoa o quê? Neutra, correto? Não é meu, nem é você. É no cartório. Neutro. Se eu colocar só no meu cofre, é neutro? É só meu. Se eu colocar só no cofre dele, é neutro? Não. Aí o que Deus faz? Ele diz, vamos colocar no tabernáculo. O tabernáculo era o lugar de encontro entre eu, no caso Deus, e o seu povo. Só que ninguém podia abrir a tampa da arca. O sacerdote entrava uma vez por ano para, junto diante dessa arca, oferecer o sacrifício para perdão dos pecados. Deus disse para Moisés, Moisés, tu vai colocar 3 coisas dentro da arca. A vara de Arão, que floresceu, um cabo de vassoura. Pode um cabo de vassoura florescer, Núbia? A irmã já vai logo de dano logo. Para Deus pode. Naturalmente não pode, né? Nunca vai produzir coisa nenhuma, certo? Então ele diz, coloca a vara de Arão, que floresceu dentro da arca. Coloca o maná, que eu fiz cair, dentro da arca. E terceira coisa, ele diz, coloca as tábuas da lei dentro da arca. A arca foi tampada, que é o propiciatório, a tampa dela, que tinha os 2 querubins, ninguém mais abria a arca. Quem abrisse a arca morreria. A Bíblia declara que alguns homens perversos fizeram isso e morreram. Mas não era para se abrir, nem o sumo sacerdote tinha direito de abrir a tampa da arca. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: Deus colocou o pacto e a aliança lá dentro da arca. Já estou passando do horário. O pacto e a aliança dentro da arca. Por que Deus colocou as tábuas da lei lá dentro da arca, se o povo precisava sempre olhar para essas tábuas? Para selar? Mas o selamento já foi lá com sangue. Ele selou com sangue. E o povo disse amém. Pronto. Pegou a tábua e colocou dentro da arca. Por que Deus colocou dentro da arca? Sagrada. E nós não somos dele? E somos sagrados ou não? Então. E aí, Tati? Bruno? Por que será que Deus colocou a arca ali, as tábuas da lei na arca, dentro da arca? Rose? Para guardar. Muito bem. Guardar o quê? Quem guardar? Deus vai guardar os mandamentos? O que Deus disse para o povo de Israel? Ouve, Israel, guarda os meus. Deus está colocando o mandamento dentro da a arca, é símbolo da presença de Deus. Quem vai guardar esses mandamentos? O povo tem condições? Tu tens condições? Angelina, tem guardado os mandamentos do Senhor, Angelina? Estou ouvindo, Angelina. Sim ou não? Não ou sim? A tua resposta está completamente certa por um só erro. Cristo é o único capaz de guardar. Ou seja, quando Deus colocou a arca, as tábuas da lei dentro da arca, estava dizendo exatamente, vocês são impossíveis de vocês guardarem. Só o próprio Deus é capaz de guardar esse mandamento. E aí então quando Cristo vem, Ele é o único que guarda sem pecado. A pergunta é, como ela termina dizendo assim, não é só pela graça que nós podemos hoje guardar os mandamentos? Aí a gente tem que entender uma coisa. Porque a graça, na verdade, que a gente entende, é que Deus nos esforça, ao ponto de a Janelina ficar assim, sim, não sabe exatamente. Na verdade, a gente não guarda. Não guarda. Mas como pela graça nós vamos guardar? A pergunta é, como pela graça vamos guardar esses mandamentos? Me diz.
como pela graça o Senhor vai guardar os mandamentos. Norbe, me diz aí. Pela graça, vamos guardar esses mandamentos. Porque até hoje a gente está debaixo da graça ou da lei? Da graça. A gente guarda os mandamentos? Senhor, guarda, irmão. Mas ainda assim, tu ainda não responde. Eu vou ajeitar esse negócio da tua resposta, eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. Mas ainda assim, não responde a pergunta: como pela graça podemos guardar os mandamentos? Certo? E como isso vai acontecer para que eu guarde os mandamentos? Mas como isso tu vai guardar, irmão? Hã? Mas tu não confia nele, Adna? Não confia ou não? Então, mas ele guarda 100%? A graça é o próprio Cristo. Cristo não só morreu pelos teus pecados, Ele entregou também a obediência dele para nós. Quando Deus olha para nós, Ele não olha a gente, nem as nossas obras, Ele olha o Cristo obediente. É por isso que não há condenação em mim, não há condenação em você. Não é porque Deus salvou as nossas vidas e perdoou os nossos pecados, trocou o nosso coração, que disso nos garante o céu. Não é isso, porque mostra-se que nós ainda somos pecadores e ainda caímos, falhamos. E se a gente falha uma vez, perdemos o céu ou não? Perdemos, porque o céu é perfeito. Não há possibilidade de entrar no céu. Homens pecadores, irmãos. Nem que você tenha perdoado hoje. Daqui a 2 minutos você pecou, você perdeu o céu. A graça de Deus é o próprio Cristo na tua vida. E esse Cristo é a obediência dele que está sobre a tua vida. E todos os teus pecados e mazelas foram para ele. É uma troca perfeita. Não é uma substituição em parte, é uma substituição integral em você. Quando Deus olha, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não sou eu que vive, mas Cristo. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé nele, só pela fé. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Esse é o favor imerecido de colocar sobre mim a obediência de Cristo. É o que a gente chama na teologia de 2 coisas que Cristo nos faz: a sua obediência passiva e a sua obediência ativa. O que é a obediência passiva de Cristo? É que quando Cristo vem para nós, Ele vem trazendo a obediência dEle plena. É como se nós estivéssemos andando aqui na terra como se fosse o próprio Cristo. Sem pecado, sem erro, sem falha, sem nada. Mas, poxa, Abraão, eu estou vendo que tu está pecando. Poxa, Norbe, eu estou vendo que tu está errando. Tu está vendo errado. Porque a Norbe que peca e o Abraão que peca está morto. Está morto aonde? Na obediência passiva de Cristo, de receber passivamente os flagelos dos nossos pecados. Ali eu e ele estamos juntos, unidos na morte e unidos na sua ressurreição. É por isso que a graça faz com que a gente entenda, é por isso que a gente não perde salvação. A gente não perde salvação porque o Cristo está em nós. Porque o Cristo pagou todos os nossos pecados, o do passado, o de agora e o do futuro. Não há possibilidade nenhuma de um homem perder, porque se Cristo deixasse para nós, depois que tenhamos arrependido, sendo perdoados, Ele deixasse nas nossas mãos a gente ser salvo, ninguém aparecia no céu. Ninguém, amado. Porque nós voltaríamos a errar e a pecar. É por isso que Deus ele coloca 2 coisas em nós. Ele paga o preço do pecado total em nós e ainda coloca em nós a obediência de Cristo. De maneira que a gente anda, é Cristo andando. É por isso que ele diz: qualquer um destes que faz, a um menor dos meus pequeninos, fazei em quem? A mim.
Vocês estão perseguindo, eu estou perseguindo a igreja, o caminho, esse antro de mentira, de falsidade, de blasfêmia, de demônios. O apóstolo Paulo saindo. O que ele fez? A quem tu persegues? A mim tu me persegues. Não estou te perseguindo não, Jesus, estou perseguindo aqueles que creem em ti. Está perseguindo quem? Quem ele estava perseguindo? A igreja. Cada um de nós. E cada um de nós era o próprio Cristo. O próprio Cristo. Esse é o ponto. Porque os mandamentos, eles trazem exatamente para que a gente possa serem guardados somente em Deus. Somente Deus é capaz de guardar esses mandamentos. Nós não somos capazes de guardar esses mandamentos. Mas então, Abraão, a gente não tem mais responsabilidade? Tem. A gente tem responsabilidade. A gente tem uma coisa que, ainda que a gente tenha um mais profundo desejo de seguir e servir o Senhor, a gente entende que é impossível a gente fazer isso. A gente ama a Deus, ama os seus mandamentos, mas ainda assim a gente não consegue cumpri-los. O que Deus fez conosco nessa situação tão terrível? Ele tirou os pecados, e aí a gente entra naquele lado. Todavia, não todo o pecado da nossa carne. O poder do pecado, Deus tirou. Ou seja, qual é o poder do pecado? O poder do pecado te impede de qualquer forma tu aspirar por Deus, tu desejar por Deus, tu inclinar teu coração para Deus. O poder do pecado foi removido de nós. Agora, só que Deus não tirou todos os efeitos que estão nesse pecado, porque está na nossa carne. De maneira que agora a gente consegue amar a Deus, pensar em Deus e querer as coisas de Deus. Todavia, a gente não tem todas essas forças para fazer exatamente e 100% de tudo que Ele manda. Fala, Tite. Isso é muito importante, essa tua pergunta. Mas, de fato, não, é muito interessante isso, mas o ponto é o seguinte, é que como a gente está numa situação que eu posso dizer, em situação não perfeita, se a gente não para pedir perdão a Deus, porque muitos pecados que a gente cometeu no passado, muitas vezes a gente não lembra, correto? Você lembra? Nem os pecados normais do dia a dia, às vezes a gente nem lembra. Não é verdade? Mas uma coisa é certa. Só pecados que são realmente graves para nós, tipo assim, poxa, tu fez uma coisa errada. Aí a gente vai e pede perdão especificamente naquilo. Mas a gente sabe que não foi só aquilo que a gente pecou, não é? E por isso a gente acaba dizendo, Senhor, me perdoa aí, por todos os meus pecados aí. Aí a gente vai por atacado, né? É atacador, atacado, né? É muito, né? Eu nem sei, Senhor, perdoa de todos os meus pecados. Não é muitas vezes assim que a gente ora? Concorda comigo ou não? Mas existem alguns pecados que Deus traz no nosso coração, disse, não, eu errei aqui. Senhor, me perdoa aqui, me perdoa ali, me perdoa aqui. Você declarou. Por que a gente está falando isso? Porque se a gente não fizer dessa forma, a nossa cabeça tem a capacidade de fazer com que tudo esteja certo. E se o nosso coração realmente é do Senhor, a gente vai sempre se entristecer por cada um dos pecados. Por isso, o nosso perdão a Deus é exatamente o reconhecimento. Senhor, eu feri, machuquei, fiz aquilo que não era bom aos teus olhos. Esse é um reconhecimento, não porque a gente está exigindo o perdão de Deus, porque é certo que o perdão já é. Mas é uma prova de que realmente Deus mudou o nosso coração. Por isso a gente pede. Por isso que ele diz assim, vocês já foram lavados. O que basta para vocês somente é o quê? Lavar os pés de vocês, porque enquanto vocês andarem aqui, vocês vão sujar o pé de vocês. E sujar é nada mais, nada menos do que cometer erros, cometer pecados, cometer falhas, transgredir a lei do Senhor, agir de forma iníqua. Por isso a gente pede, se arrepende e chora. Por isso que o processo é de conversão todos os dias. Não de novo nascimento, você nasce uma única vez, mas se converter, muitas vezes você tem que se converter. Muitas vezes você tem que voltar para o caminho que Deus está mandando você ir, e que você tomou um caminho diferente.
Parou por aqui. Na próxima semana, a gente inicia a... Não acabou a escola, não. A gente vai iniciar com o primeiro mandamento. Aí a gente vai caminhar no primeiro mandamento e vai ver o desdobramento do que significa não ter outros deuses além de mim.